Jober Chaves na área, e hoje eu quero falar com você sobre como lidar com quem é do mal. Eu tenho uma crença dentro de mim, né? Eu sou um torcedor incondicional do ser humano. Então, eu sou um torcedor, eu acho que cada ser humano traz dentro de si a semente do bem. Cada ser humano traz dentro de si aquilo que é uma coisa boa. Então, não importa que tipo de ser humano eu estou olhando. Ah, Jober, mas aquele cara, ele é um assassino, ele matou muita gente. Você acha que ele tem a semente do bem dentro dele? Eu, de verdade, eu não acho. Eu tenho certeza que ele tem. Só que o que aconteceu com essa semente é que ela foi sufocada. O que aconteceu com essa semente é que ela está lá envolta numa escuridão tão grande, tão profunda, que ele não consegue lidar com ela. Mas, se de alguma forma a gente conseguisse fazer com que essa semente germinasse dentro dele, as coisas aconteceriam para o bem dele. Eu não estou dizendo que, eu não quero entrar nem em questões de se é a favor da pena de morte, se é contra a pena de morte, e eu acho que a gente tem muito uma posição assim, a gente é a favor, a gente é contra a pena de morte quando é com os outros e a gente é a favor da pena de morte quando é com a gente. E às vezes passa a ser com a gente quando você conhece a história da pessoa. Sei lá, uma pessoa foi brutalmente assassinada e você ficou sabendo da história da pessoa pela televisão, pronto, ela já passa a fazer parte da sua história e você acha que aquela pessoa deveria morrer. Eu entendo que nessa torcida pelo ser humano, né, se a gente soubesse, puxa vida, aquela pessoa, ela vai melhorar, então eu gostaria que ela cumprisse a pena e não fosse condenada à morte. Mas, se a gente perceber que aquela pessoa tem a chance de matar mais uma pessoa, eu gostaria que ela ficasse presa para sempre ou que ela fosse condenada à morte para que ela não matasse mais ninguém. Mas eu não sou um especialista nesse tema, entendeu? Eu só quero que você entenda, eu não tenho opiniões formadas à direita, à esquerda, coisas que eu era contra antes da última eleição, hoje eu sou a favor, então, e coisas que hoje eu sou a favor, muito possivelmente eu vou ser contra amanhã, porque como diz o Raul Seixas, que eu admiro, mas nem sou tão grande fã assim, mas eu admiro muito a jornada musical dele, né? Não a vida dele, eu acho que ele ficou devendo na vida dele, podia ter contribuído mais com a gente. Mas enfim, ele dizia assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu poderia dizer para você, por exemplo, eu era contra a arma, sempre fui a favor do desarmamento, sempre fui a favor. Se tivesse um plebiscito, eu votaria a favor do desarmamento, mas na última eleição esse tema ficou muito forte, tanto aqui como nos Estados Unidos, e eu fiquei a favor do armamento. Eu nunca vou ter uma arma, nunca vou ter. Não está nos meus planos, nem nos mais remotos, ter uma arma. Para mim, uma arma e uma barata, eles têm o mesmo efeito, eles me dão medo. Então eu tenho medo de barata, eu não quero ter uma barata em casa, e tenho medo de uma arma, eu tenho medo. É como eu tenho medo de bombinha, de fogos, sabe? Então não é como eu tenho medo de barata. Esse medo é inexplicável. Então eu não quero ter. Eu acho que isso vai me machucar, não acho que eu vou defender minha família, sei lá, entendeu? Então eu não quero ter. Mas eu entendi. Por exemplo, vamos fazer uma campanha contra o desarmamento. Todas as pessoas de bem vão entregar suas armas. Mas eu vi os caras falando assim, mas quando é que os bandidos vão entregar as deles? Ficou uma luta desigual, né? As pessoas de bem entregam as armas e as pessoas do mal ficam com as suas armas. Então, dentro de uma lógica, eu falei, olha, eu continuo sendo contra eu ter armas, eu não gosto, mas eu acho que as pessoas que não têm esse medo, que sabem se portar, elas deveriam ter armas. Por quê? Porque os ladrões vão pensar duas vezes antes de me assaltar no trânsito, por exemplo. Porque eles sabem que naquele carro pode ter um cara armado, naquele carro, no carro de trás. Mesmo que eu não tenha, aliás, ele pode pensar até que eu estou armado. E aí ele vai escolher um outro tipo de roubo. Ele vai escolher, eu não sei como é que chama, né? Mas é o roubo que não tem gente lá. Tá? Eu sei lá, tem uns que é o roubo, tem outros que é o furto, né? Então, eu acho que roubo é quando tem gente e furto é quando não tem. E se não for, você entenda que é o contrário. Então, ele vai furtar um carro, um supermercado, uma casa quando as pessoas vão viajar. E não mais quando as pessoas estão lá, porque ele fala, vai que tem alguém armado lá
a hora que eu entrar o cara me mata, e ninguém quer morrer. A minha mulher fala isso, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só para entender, só para dizer para você, eu mudo de ideias baseado em argumentos que estão me convencendo nesse momento, mas eu sonho com um mundo que um dia não vá precisar de armas. Eu sonho com esse mundo. E me dou o direito de sonhar com esse mundo. Eu acho duas coisas que eu acho absolutamente selvagens. Armas e injeções são selvagens. Eu acho que um dia o ser humano não vai mais precisar de armas. Eu acho que um dia o ser humano não vai mais usar injeções. Tem coisas mais gentis do que invadir o corpo humano com uma injeção. Uau! Mas até lá, vamos tomar injeções para que a gente continue vivo e vamos fazer com que as pessoas de bem tenham armas para que a gente possa se defender das pessoas do mal. Essa luta do bem contra o mal, eu quero trazer uma nova dimensão aqui. E por que eu coloquei ali o Bolsonaro e o Lula? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo extremado, né? E eu posso dizer assim para vocês, eu não votei no Lula na primeira eleição dele, mas eu torci muito para ele. Eu fui um bom cidadão, eu fui um torcedor do governo dele, entendeu? Não votei nele no segundo governo, e ali já estava começando a minha decepção. Eu torci tanto para estar errado, né? E agora nós estamos no início do governo Bolsonaro. Se voltasse a eleição, eu ainda votaria nele, no Bolsonaro, mas honestamente eu estou decepcionado aí com o início do governo dele. Uma das coisas a respeito deles, né? Uma das coisas a respeito deles, eles acreditam naquilo que eles defendem. Eles acreditam. O Lula fez, através da influência dele, os filhos ficarem ricos. Se isso é legal ou não, a justiça é que vai determinar. Da mesma forma que o Bolsonaro agora quer indicar o filho embaixador. E eu vejo as pessoas criticando o Lula, estou falando assim, se isso for ilegal, é ilegal. É a mesma coisa do Bolsonaro, tá? Tem gente criticando porque acha que nomear o filho é ilegal. Mas olha só que coisa, as mesmas pessoas que acham ilegal o jeito que o Lula ajudou os filhos, porque gostam do Bolsonaro, acham que é legal que ele indique o filho dele. O que você acha disso aí, Gilberto? Não é esse o tema do meu vídeo. O tema do meu vídeo, e esse é o novo paradigma que eu quero trazer aqui, não é uma luta do bem contra o mal, mas é a luta das trevas contra a escuridão. E como você luta contra as trevas? Imagina que você entrou no seu quarto e o seu quarto está tudo escuro, mas completamente escuro, que você não consegue ver nada. Pior, vamos dizer que você entrou no quarto de uma outra pessoa, que você não conhece o quarto, e lá está tudo escuro, você não consegue ver nada, blackout. Tudo escuro. Se você tentar lutar contra essa escuridão com seus braços e dando porrada, eu vou acabar com essa escuridão, e luta e chuta as coisas, o que você vai conseguir é se machucar. Quanto mais você lutar, mais você vai se machucar. Mas você quer ver um jeito fácil de você acabar com a escuridão? Acenda a luz. Então, o paradigma que eu quero trazer para você, mesmo em relação a você, mesmo em relação a mim, porque é por isso que às vezes a gente se sente mal na nossa jornada da vida, porque tem dias que você fala, eu não quero fazer aquilo, mas tem dias que a escuridão está dominando, e tem dias que você nem precisa se esforçar, e a luz está dominando. E eu quero trazer esse novo conceito para você, que não existe bem e mal, que o mal é só a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. A chegada do bem na sua vida, ela acaba irremediavelmente contra o mal. Você está lá socando o quarto de todas as formas, socando o quarto, você não vai conseguir nada. Você acende a luz, é imediato. A luz vem e ela acaba com as trevas. Ela não precisa lutar contra as trevas. Imediatamente, uma pequena vela acabaria com toda a escuridão daquele quarto. Uma pequena vela. Pode ser uma luz poderosa, mas pode ser uma pequena vela, ela acabaria com a escuridão. Da mesma forma, eu não sei o que você acredita em relação às pessoas que estão ali, mas se você olhar para quem acredita o contrário de você, o que aquela pessoa precisa é de luz, assim como você. E daí vem esse termo, aquele é um iluminado, ou eu estou iluminado, você está iluminado. Esse termo vem de que a luz chegou e ela trouxe clareza para aquilo que você estava vivendo. Eu verdadeiramente acredito e espero que muitas pessoas que a gente viu sucumbindo ao mal, a gente tem empresários presos, políticos presos, e eu
gosto de falar dos empresários, porque o meu ramo é negócios, né? Eu gostaria muito que eles replantassem a semente dentro do coração deles e fizessem um compromisso absoluto em reescrever a história deles. E talvez você fale, Jogar, mas isso não é possível. E eu quero terminar esse vídeo contando essa história para você. Na década de 40, 50, tinha um advogado que ele era advogado da máfia lá nos Estados Unidos. E de repente ele olhou e falou assim, qual é o legado que eu vou deixar para minha família? O que é que eu vou deixar para os meus filhos? E ele tomou a decisão de reescrever aquela história. E ele foi lá, se entregou para a justiça, fez delação premiada e acabou com aquela ramificação da máfia ali nos Estados Unidos. Criou um novo exemplo para a família dele. O filho dele entrou para o exército lá nos Estados Unidos, para a Força Aérea, né? E foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Ele estava lá no meio de uma luta, né? E o avião dele sofreu uma avaria. Ele avisou, olha, estou voltando para a base para me consertar, seja lá o que for. Quando ele está voltando, ele vê os aviões japoneses indo na direção dos amigos dele, que estavam lá naquela batalha. E ele sabia que aqueles aviões iam chegar de surpresa e iam matar os amigos dele. O que ele fez? Tomou a decisão. Veio atrás dos aviões para combater junto com os amigos, sabendo de uma coisa, que a gasolina dele só dava para ele ir para o combate, não dava para ele voltar. Era uma missão só de ida, era uma missão sem volta para ele. Ele salvou a vida dos amigos e perdeu a dele. E até onde eu sei, não existe bem maior que você possa fazer com a sua vida do que dá-la para uma outra pessoa. Você não precisa morrer para isso, não. Se você der sua vida a favor dos seus amigos, se você der sua vida a favor da sua família em primeiro lugar, se você der sua vida a favor de uma causa, nada é maior do que isso. Você não precisa morrer, mas eu sei também que não existe um bem maior do que você dar a sua vida mesmo, e a gente tem exemplos na história de pessoas que fizeram isso. Eu acho que não tem nenhum maior do que Jesus, pessoas que deram a vida pelas pessoas que eles amavam, né? Mas, se um dia você for para Chicago, presta atenção no nome do aeroporto. O aeroporto de Chicago, tem 3 aeroportos em Chicago, esse aeroporto, que é o aeroporto internacional, tem o nome do filho desse advogado mafioso que estava vivendo uma vida servindo o mal, foi iluminado por uma velhinha, uma chama muito pequena do bem. Essa chama acabou com a escuridão, ele reescreveu a história dele, deixou um legado, e hoje, na história dos Estados Unidos, o nome da família dele está escrito por gerações, gerações e gerações. Vamos escrever o nosso nome na história também? Vamos deixar a luz entrar, e a luz entrando, não tem mais mal. Vamos olhar as pessoas que nós não gostamos, ou com quem nós não concordamos, com aquelas pessoas que ou elas não têm ainda a luz, ainda não foram iluminadas, ou só pensam diferente da gente, e às vezes nós que não estamos iluminados naquela área, mas vamos acreditar nas pessoas. Eu acredito que aqueles dois ali ainda podem deixar um legado que vai mudar a história não só do Brasil, mas mudar a história do mundo, se eles se deixarem iluminar. É isso aí. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. Se eu sou, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.